cronograma tá lá, né? Não, também não tá. Gente, eu não acredito que eu esqueci tudo isso. Briguem com essa professora, esquecidíssima. Eu vou colocar o cronograma lá agora, para vocês poderem ter acesso. Vou colocar na primeira aba, que é aquela aba de avisos, tá? Tô colocando agora, daqui, sei lá, 2 minutos, vocês conseguem acessar. Para vocês terem noção do que vai acontecer daqui para frente, nas próximas aulas. Já era para ter colocado antes, para vocês poderem saber da aula de hoje, por exemplo, né? Mas passou batida, pensei que eu tivesse colocado. Bom, carregou aqui agora já, quando vocês quiserem, vocês podem ver lá. Mas hoje, a gente vai falar sobre vergonha, como eu falei. Na semana passada, a gente falou de desgaste do trabalhador, da saúde, bem-estar e tudo mais, do trabalhador de enfermagem. E essa semana e semana que vem, a gente vai falar de algumas habilidades de um jeito mais parecido com o que a gente estava fazendo no começo do semestre. Que a gente estava falando das nossas habilidades pessoais mesmo, né? A aula de hoje, ela é baseada em um texto que está em inglês, que é um texto que se chama Enfrentar a Vergonha. Qual o papel da vergonha na formação de uma identidade profissional médica moderna? Ela fala bastante de estudantes de medicina, mas as coisas que ela fala, a gente pode transpor para os estudantes da área da saúde, de uma forma geral. Eu fiz um resuminho traduzido do texto dela, e eu vou disponibilizar para vocês lá depois da aula, caso vocês queiram ler. Eu sei que não é todo mundo que fala inglês, eu também não sou fluente, mas eu consegui traduzir de uma forma que dê para vocês entenderem o assunto do texto e, enfim, poderem participar da discussão. Então, eu vou apresentar o tema para vocês e a gente vai conversando sobre isso, e se vocês se sentirem à vontade, eu vou querer saber das experiências de vocês e tudo mais, tá? Deixa eu ver se esse aqui é esse aqui mesmo. Então, tá. Primeiro, ela começa falando assim, que a vergonha é uma emoção poderosa, uma emoção primitiva, que ela tem um papel importante na formação da nossa identidade. Os profissionais da saúde, em geral, eles sentem vergonha quando eles falham em corresponder aos valores que eles entendem como fundamentais na sua identidade profissional. Então, por exemplo, eu, como psicóloga, eu preciso ser uma pessoa acolhedora. Eu preciso ser uma pessoa que consegue ouvir o outro, compreender, fazer análise da história dessas pessoas. Isso é fundamental na minha profissão. Mas eu me sinto mal, eu sinto vergonha quando eu não consigo fazer isso, de acordo com o que ela está trazendo aqui. Da mesma forma, qual que é o valor importante da enfermagem? O que vocês consideram como um valor importante da enfermagem? Talvez o cuidado? Dá para a gente falar isso? É o valor da profissão de vocês. Será que eu estou errando em falar isso? Não, professora, é o cuidado mesmo. É o cuidado, né? É o cuidado, principalmente humanizado, né? Humanizado. Então, quando vocês, os profissionais de enfermagem, eles têm na prática, no trabalho deles, um momento em que eles não conseguem oferecer esse cuidado de uma forma humanizada, vou juntar as duas falas, né? De uma forma humanizada, às vezes isso é motivo de vergonha, né?
para o profissional? Porque ele está contrariando a identidade profissional do enfermeiro. E a vergonha é uma emoção que é silenciosa, né? A gente não sai por aí falando para os outros do que a gente tem vergonha, porque a gente tem vergonha de falar sobre isso, né? Então, esse sentimento, essa emoção, ela resulta geralmente em isolamento, em afastamento do grupo. E na formação de vocês, como futuras enfermeiras, isso é facilmente, isso passa despercebido muito facilmente, tanto para os colegas de vocês, quanto para os professores. Muitas vezes os professores não percebem que vocês sentem essa vergonha, né? E é uma emoção dolorosa, um sentimento que não é gostoso de sentir, então, e a gente evita, né? Só que muitas vezes evitar esse sentimento, não olhar para ele, pode ser destrutivo, pode ser prejudicial para a gente, enquanto pessoa e enquanto enfermeira, enquanto estudante de enfermagem, né? Pode ser destrutivo. A vergonha está ligada ao medo que a gente tem de perder ou de sujar a nossa identidade. Então, quando a gente tem, quando a gente faz alguma coisa que a gente acha que é motivo de vergonha, esse sentimento está relacionado, por exemplo, no âmbito profissional, está relacionado com o julgamento que o outro vai fazer de mim enquanto psicóloga e de vocês enquanto enfermeiras, né? Vai falar, essa daí vai ser enfermeira, né? Ela tá fazendo isso e vai ser enfermeira? Vem esse medinho, esse bichinho do medo, vamos dizer assim, aparece aí. Então, a nossa expressão da vergonha se cobrir, se esconder, né? Quando você fica envergonhado, você põe a mão no rosto, corar as bochechas, né? Se afastar dos outros, se tornar discreto, né? Se esconder ou diminuir os outros, também pode ser marca da vergonha, né? Tem aquela pessoa que vai se esconder e vai se diminuir, mas tem aquela pessoa que vai tentar colocar o outro para baixo para a vergonha dela não aparecer, né? Tem também. Então, culpa, vergonha e constrangimento têm definições diferentes, podem ter definições diferentes. Frequentemente, essas três coisas são usadas como se elas fossem iguais ou como se elas tivessem diálogo, mas elas são conceitos diferentes. O constrangimento é uma reação mais breve, que relativamente não dói, né? E que a gente sente quando a gente toma consciência de quebrar uma norma social, né? Como quando a gente usa uma forma errada de falar ou de se vestir na presença de outras pessoas. É uma coisa passageira. O constrangimento, geralmente, a gente ri depois que passa, né? Por exemplo, quando você... Sabe quando você percebe que tem uma sujeirinha no dente? Aí alguém te avisa? Aí você fica meio constrangido naquele momento, mas não é uma coisa que causa grandes danos. Depois você até ri, lembrando disso, né? Mas a vergonha e a culpa, por outro lado, elas são mais duradouras. São emoções que a gente sente mais do que o constrangimento. Ela vai citando várias autoras. E uma dessas autoras estudou a vergonha das pessoas que se submetem à psicoterapia. E aí ela deu uma diferença sobre o que é culpa. Aliás, entre vergonha, culpa e... Acho que é entre vergonha e culpa só, desculpa. A definição entre vergonha, a diferença, né, entre vergonha e culpa. A vergonha é sobre a gente mesmo. Quando a gente fala sobre vergonha, a gente fala, eu estou envergonhado de mim mesma. E culpado, a gente fala, eu estou culpado por alguma coisa. A gente sente culpa por ter feito alguma coisa, né? A gente não sente culpa por ser alguma coisa. E vergonha, a gente sente vergonha de nós mesmos, né? Muitas vezes a gente sente vergonha de quem a gente é. Por isso que a vergonha é um sentimento mais difícil. A culpa está ligada a uma transgressão de normas ou de regras, né? Só que a vergonha, ela é desencadeada pela falta de um valor que é considerado
como importante por nós mesmos, né? Por exemplo, eu considero que é importante, eu falei para vocês isso, é um valor importante para mim ser uma boa profissional. Quando eu sinto que eu não estou sendo uma boa profissional, quando eu sinto que eu não sou uma boa professora para vocês, eu fico envergonhada, porque eu sinto que eu não tenho que eu não tenho esse valor que eu acho que é importante, certo? Eu estou dando exemplos meus, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Se tiver difícil, vocês me avisam que eu volto e explico de novo, tá? Então, a culpa mostra um papel, assim, pequeno na formação da identidade das pessoas. Mas a vergonha mostra uma coisa maior, porque a vergonha mexe com os meus valores, né? Com a imagem que a gente tem, com a ideia de que a gente não está vivendo de acordo com a imagem que a gente tem de si mesmo, né? Então, uma parte da dificuldade e da dor que é causada pela vergonha é que a própria palavra repele as pessoas, né? Ninguém gosta, como eu falei, ninguém gosta de falar de vergonha, ninguém gosta de falar de alguma situação sobre vergonha. Se eu pedisse para vocês me contarem agora, pensa aí uma coisa que te causa vergonha. É difícil falar disso, né? Às vezes é difícil até pensar, né, em vergonha. Então, a discussão sobre essa vergonha é dificultada muitas vezes nos cursos da área da saúde, em qualquer curso, na verdade, mas é que esse artigo é sobre isso. Então, falando de uma forma mais específica, né, às vezes é ignorado, né, é uma frase que fica até meio confusa, mas ela expressa isso. É vergonhoso e humilhante admitir que alguém foi envergonhado ou humilhado. Os médicos em formação precisam desenvolver uma identidade profissional, maneiras de ser e de se relacionar em contextos profissionais. Mais uma vez, sempre quando eu falar dos médicos, eu estou falando dos profissionais da saúde de uma forma geral, né? Então, a gente precisa desenvolver uma série de habilidades, uma identidade que tem a ver com a nossa profissão. E a gente vai fazendo isso ao longo da nossa formação. Eu lembro que eu falei disso para vocês no semestre passado, mas vamos ver se vocês lembram. A nossa identidade, a gente não nasce com ela, né? A nossa identidade é construída e é definida pela nossa história de vida, né? Então, a gente vai aprendendo de acordo com o nosso grupo social, de acordo com as nossas experiências, né? E o nosso grupo social, ele diz da nossa identidade. A identidade, a nossa identidade é a forma como a gente se vê e como os outros nos veem. Uma combinação dessas duas coisas. Então, por exemplo, eu sou a Jaqueline. Qual que é a minha identidade? Eu sou professora, eu sou mulher, eu sou psicóloga. Tudo isso faz parte da minha identidade. E é de vocês, e ser estudante de enfermagem faz parte da identidade de vocês também. Então, muitas vezes, nos cursos de saúde... Oi, pode falar, Rafaela. Eu acho que é a internet, porque não tá aparecendo aqui para mim a notificação dela entrar. Aconteceu isso com outra turma que estava comigo mais cedo. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar outra entrada aqui, e aí a gente tenta por lá, só para ter certeza, mas eu acho... Ela entrou? Não, entrou. Ah, então tá. Eu acho que é a internet, Jéssica, que tá ruim, por isso você não tava conseguindo entrar. Mas que bom que deu certo agora. Eu já tava para criar outra sala. Ah, aí caiu as duas. Bom. Então é a internet mesmo. Se vocês estão indo e voltando, é a internet mesmo. Eu acho, Jéssica, que se você deixar a sua câmera desligada, talvez fique melhor, fique mais leve.
Se você, eu acho que eu vou desligar a minha também, para ver se melhora isso. E aí a gente vai só se ouvindo aqui. Onde é que eu parei? Então, muitas vezes, nos cursos da saúde, inclusive no de vocês, a gente aprende, a gente entende que a gente precisa suprimir as emoções para poder ser competente, né? Para poder oferecer o tratamento necessário, o cuidado necessário, mas que às vezes vai ser doloroso, que às vezes vai ser desagradável para o paciente, como a gente já falou aqui de dor, já falou de algumas coisas que podem ser desagradáveis para o paciente. Então a gente precisa se desligar, né, das nossas emoções. A gente precisa esconder as nossas emoções para conseguir fazer o trabalho bem feito. Só que alguns autores vão dizer que esse adiamento prático e temporário da emoção, quando eu falo assim, eu não vou sentir isso, eu vou ignorar que está sendo difícil isso aqui para mim. Vou passar por cima disso. Isso é uma estratégia defensiva que é muito prejudicial para a gente, né? Essa repressão das nossas emoções, ela tem consequência. Então, também, essa experiência de tentar suprimir esse sentimento é como se fosse um clique de desligamento, né? Um autor, ele conta a experiência dele quando ele foi dissecar um cadáver na aula de anatomia, lá em 1960, quando isso era feito dessa forma. Hoje em dia não é mais assim, né? As aulas de anatomia já não são mais assim. Mas lá nessa época, quando era assim, ele conta a experiência dele. Ele fala assim: eu aprendi que esse desligamento era essencial para se tornar um médico. Você não funciona se estiver impressionado com o que está acontecendo. Eu tive que encontrar uma maneira de me proteger contra como eu me sentia. E, mais tarde, aprendi que os melhores médicos encontravam uma posição intermediária em que não eram dominados por seus sentimentos e nem se afastavam deles, que era a posição mais difícil de todas, o equilíbrio, né? Um equilíbrio preciso. Nem muito desapegado, nem muito cuidadoso. Era algo pouco aprendido ou ensinado na faculdade. Então, a gente sempre vem falando disso, né? De conhecer as emoções, de olhar para elas, mas sem perder de vista o controle da situação, né? O ponto de vista desse autor é apoiado por várias pesquisas, e essas pesquisas mostram que os estudantes e os profissionais dessa área, né? Essa pesquisa foi feita com profissionais, mas vamos pensar também nos estudantes que são vocês. Que os profissionais que são mais adequados para regular suas emoções do que para desapegar de qualquer sentimento são mais propensos à exaustão emocional e baixa autorrealização. Então, os que têm. Deixa eu conferir isso na tradução para ver se é isso mesmo, porque eu achei confuso. Onde é que eu estou no texto? Depois da citação do Niebuhr. São menos propensos, minha tradução está errada. Então, as pessoas, por isso que eu achei estranho, porque a ideia é justamente essa. As pessoas que têm mais facilidade em regular suas emoções do que simplesmente fugir delas, são pessoas menos propensas à exaustão emocional e à baixa autorrealização. Na aula passada, a gente estava falando justamente sobre autorrealização. Então, sobre exaustão. Como se proteger, né, desse desgaste? Essa é uma forma, né? Tentar regular suas emoções
e não simplesmente se isolar delas totalmente. O sentimento de vergonha pode causar um afastamento físico e emocional dos pacientes, né? Tem uma redução em relação à empatia. Os estudantes, desde o início do treinamento, desde o início dos estágios, né? Da parte clínica, eles têm, da parte prática como um todo, né? Eles têm um distanciamento e uma redução da empatia quando existe esse sentimento de vergonha, quando ele não é bem manejado. E aí, existem muitas teorias sobre isso, de como de como que isso acontece e quais são as consequências, né? E alguns deles dizem que uma das causas possíveis é que o ambiente da saúde, o ambiente do profissional de saúde é um ambiente emocionalmente esmagador. Eu achei forte essa palavra, né? Mas é um ambiente que causa uma certa exaustão emocional. E, às vezes, esses estudantes da pesquisa aqui tinham modelos de profissionais que menosprezavam os pacientes. Então, pessoas da equipe lá do local de estágio, ou às vezes até mesmo professores, que também não tinham empatia pelo paciente. Então, difícil de aprender empatia. E também testemunhar a vulnerabilidade do paciente, né, a vergonha em testemunhar a vulnerabilidade do paciente também pode contribuir. E a falta de reconhecimento dessa vergonha faz com que a gente veja o desapego emocional como uma habilidade profissional, né? Quando não deveria ser. Então, uma parte essencial da identidade profissional dos profissionais das áreas de saúde parece ser se afastar, mas, na verdade, deveria ser regular essas emoções, como a vergonha. E isso, muitas vezes, não é tratado adequadamente, nem é treinado durante a faculdade, e aí vocês não vão saber fazer isso na vida real. Tudo bem até aqui, gente? O treinamento médico não fornece aos estudantes orientações suficientes sobre como lidar com essas crises inevitáveis, com os momentos difíceis que vocês vão encontrar no trabalho. Apesar de a gente de ter pouca produção literária, poucos estudos a respeito disso, né, tem muitas narrativas pessoais de profissionais da área da saúde que descrevem o papel das emoções e da experiência de ser médico ou de ser um profissional de saúde. Tem uma psicóloga citada aqui, que ela fala das dificuldades emocionais vivenciadas pelos estudantes da área da saúde. E muitas vezes tem um mito de que vocês, estudantes de enfermagem, ou de medicina, ou da área da saúde de uma forma geral, não experimentam os sentimentos, né? Que eles são incapazes de expressar. Muitas vezes o estudante dessa área é incapaz de expressar dúvidas, ou os medos, ou as dificuldades sobre a prática, né, para os colegas, porque parece que isso é muito inadequado, parece que isso vai ser motivo de vergonha, né? Eu não sei se vocês se sentem assim, se vocês sentem essa dificuldade em expressar as dúvidas de vocês, mas aparentemente é uma coisa que acontece. E aí, essa falta de abertura, essa dificuldade em falar desse sentimento de insegurança, das dificuldades, isso pode levar a uma angústia muito grande,
pode levar a um afastamento da profissão prematuro, pode levar ao desenvolvimento de transtornos mentais, como a depressão, como a ansiedade, né? Então, tem consequências negativas. E aí a vergonha é uma das emoções menos discutida, né, nesse contexto. Tem um autor que indica que, assim, a voz dos alunos, essa voz que traz a dúvida, o questionamento, que às vezes discute com o professor, discorda do professor, isso muitas vezes é silenciado, né? Porque às vezes a nossa formação na faculdade, está mais voltada para os resultados, né? Para os trabalhos prontos, para as provas, para as avaliações, muito mais do que para o processo como um todo. Isso eu sei que, assim, não sei porque eu não estou no lugar de vocês, mas eu sei que alguns professores, pelo menos, se esforçam para tornar o ensino um processo, para fazer avaliações mais fluidas do que simplesmente focar no resultado, né? Isso é, inclusive, uma característica da instituição, do Univag. Eu não sei como é que isso se reflete em vocês, se vocês quiserem falar, também está aberto, mas isso é uma preocupação da instituição, né? E a falta de atenção a isso, quando não existe isso, a ausência desse foco no processo, o foco só no resultado, aumenta o sentimento de vergonha, aumenta a dificuldade em reconhecer a vergonha, em aceitar, né, em falar sobre ela, e aí ela é reprimida, como outras emoções, né? E tem consequências negativas, tanto para o estudante quanto para os pacientes que ele vai atender. Quanto mais vocês souberem sobre as emoções de vocês e sobre a subjetividade no contexto de trabalho, mais preparados vocês vão estar para trabalhar de uma forma ética, eficaz e atender a necessidade do paciente. Quer falar? Pode falar. Não, você está falando sobre mito, eu também quero falar sobre o mito, que eu não sei se é verdade, mas eu creio que não. Se for, professora, eu estou com medo, porque de que quem forma solteira nunca mais ela consegue arrumar namorado. É aquela lenda daquela mulher, eu esqueci, é Ningti, uma coisa assim. Mas isso é exclusivo da enfermagem ou é de qualquer curso? Não, da enfermagem, professora. Dizem que se você é solteira, você vai morrer solteira. Eu tenho medo, se for verdade. Olha, eu não sei, eu não tenho... Eu não tenho experiência de causa, né? De causa, eu não sei. Mas eu acho que vocês têm professoras que entraram na faculdade solteiras e casaram depois de formadas. Será que não tem nenhuma? Que eu saiba, não. Se casaram só antes. Casaram na faculdade? Não, casaram antes, professora. Antes de ser enfermeira? Eu acho que não. Eu acho que vocês começam. Quem? Professora Karime, só que é solteira. Comecem a investigar com as professoras de vocês. Ela é solteira, mas ela tem um relacionamento sério, né? Ela tem possibilidade de casar, né? Não sei. Mas comece a investigar com as professoras de vocês que são enfermeiras, se elas casaram antes ou depois, para vocês poderem pesquisar esse dado, né? Mas eu acho que é mais uma crença mesmo, não tem qualquer razão para a gente acreditar nisso como um dado científico, né? É só coisa que o pessoal fala, né? E mesmo assim, ainda falta um tempinho para você terminar a faculdade, então calma, pode ser que você case daqui até lá, né? Tomara, né?
Pode ser, se é isso que você quer, tomara, então. Vocês, como futuras profissionais da saúde, né, estão expostas à vergonha por muitas razões na profissão. Às vezes é por não cumprir as metas da organização, da instituição que vocês trabalham, às vezes por cometer um erro no trabalho, por não estar em conformidade com as normas por exemplo, por trabalhar em um lugar que não, isso já aconteceu comigo. Esse hospital que eu conto para vocês que eu já trabalhei, ele tinha valores que eram totalmente contrários à minha profissão como psicóloga. E isso pode acontecer com vocês também. Pode ser que vocês trabalhem num lugar que não corresponda ao que vocês acreditam que é enfermagem, que peça para vocês realizarem um trabalho que é diferente do que vocês acreditam que é o trabalho da enfermagem, né? Então, às vezes, isso pode ser um motivo de vergonha. Existe uma vigilância e uma regulamentação crescente do que é o trabalho da enfermagem e das profissões da saúde e de todas as profissões, né? Mas falando aqui da de vocês, existem habilidades essenciais que os profissionais têm que ter. E isso tem sido cada vez mais crescente e regulamentado, né? Tem sido cada vez mais rígido, vamos dizer assim. E isso, o fato de ter um rigor muito grande, aumenta a chance de você, ao medo, né, de não corresponder àquelas habilidades, né? Como isso está cada vez mais definido, qual que é a habilidade que a enfermeira tem que ter? Como isso está cada vez mais bem definido, dá mais medo, porque você sabe muito bem o que é, né? Então, medo de perder essa identidade, de não corresponder à identidade profissional. Que mais? Muitas vezes, era o que eu estava dizendo, muitas vezes a gente é forçado no nosso trabalho a seguir diretrizes ou prioridades que não são as que a gente acredita que vão beneficiar mais o paciente, né? Porque depende de uma administração superior, depende dos valores das outras pessoas com quem a gente trabalha, a gente não decide tudo sozinho no nosso trabalho. E aí, nesse sentido, ela cita aqui um psicólogo, que é o Erik Erikson, que quando ele fala, ele estuda o desenvolvimento psicossocial das pessoas e tem um trabalho bem importante sobre crianças. E aí ele fala que as crianças que eram excessivamente controladas e que tinham poucas oportunidades de se afirmar, elas sentiam vergonha com mais facilidade e duvidavam mais das suas habilidades. Então, os estagiários, os estudantes da saúde, conforme eles estão nesse desenvolvimento de habilidades, se esse ambiente de desenvolver as habilidades, ou seja, os estágios, a própria faculdade, é cheio de um rigor muito grande de habilidades, né? E tem poucas oportunidades de você se afirmar. Por exemplo, vocês já contaram algumas situações aqui nos estágios que é onde vocês têm a oportunidade de ver se você tem aquela habilidade mesmo, ver se você consegue fazer isso, né? Quando isso não está presente, aumenta também o risco de você duvidar das suas habilidades, de sentir vergonha, de sentir insegurança, né? Então, a regulamentação das profissões tem sido mais rigorosa. Então, o Corém, o CRM, o CRP, né? As pressões financeiras também existem nos serviços de saúde, né? Que reduzem a nossa autonomia. Então, por exemplo, quando a gente presta um serviço para um plano de saúde, por exemplo, tem uma série de normas e de burocracias que a gente tem que cumprir para que a gente permaneça conveniado àquele serviço de saúde, né? Até mesmo no SUS, tem uma série também de normas a cumprir.
no SUS, o profissional de saúde tem um pouco mais de autonomia do que nos planos de saúde, mas ainda assim existem normas. E essa redução da autonomia também pode causar vergonha, pode ser deixar a gente mais propenso à vergonha. Por quê? Se eu tomo uma decisão que é minha, a chance dela estar errada é grande, porque eu não estou seguindo a norma, né? Preciso seguir a norma. A gente tem uma autocobrança muito grande, tanto na psicologia, quanto na enfermagem, acredito que nas outras áreas da saúde também. A gente tem uma autocobrança de que o nosso desempenho precisa ser impecável, que a gente não pode apresentar nenhuma falha, mesmo que o sistema seja falho. Mesmo que, lembra lá das condições que a gente falou de trabalho na aula passada? Mesmo que não tenha o equipamento de segurança, mesmo que não tenha o cuidado com a saúde do trabalhador, a gente ainda quer fazer um desempenho impecável e perfeito, né? Esse perfeccionismo e o medo de ser exposto por algum erro é um terreno fértil para desenvolver vergonha. Então, percebam como que a gente vai... a nossa profissão tem nos colocado em situações que produzem vergonha, né? Então, os nossos erros, né? Eles são vistos como uma evidência de falha, eles deveriam ser vistos, né, como uma evidência de falha no sistema, e não falha no caráter, né? Não é porque você cometeu um erro que você é uma má enfermeira, você é uma profissional ruim, ou uma estudante ruim, ou que você não vai ser uma enfermeira capaz, né? O erro e a falha, eles fazem parte do nosso processo educacional, do nosso processo de aprendizagem, né? E muitas vezes falta uma sensibilidade em valorizar a diversidade dos profissionais e dos estudantes, né? Às vezes, o que a Mariana vai fazer, ela vai fazer de um jeito que é diferente do jeito que a Adriane vai fazer, mas também tá certo, ela também tá seguindo o procedimento, né? Mas tem um detalhe que ela faz diferente, né? E talvez isso não seja um problema, né? Existem algumas características que a gente não tem como alterar, né? Como, por exemplo, a etnia, a orientação sexual, né? E isso pode também ser uma coisa que cria um risco ainda maior, né? Essas duas coisas, a etnia e a orientação sexual, que são coisas que a gente não muda, elas trazem uma possibilidade de vergonha crônica, que não vai sumir, né? E vocês percebem como é que é cruel? É vergonha de ser quem eu sou. Eu sou assim, eu não escolhi ser assim. Como é que eu posso ter um sentimento negativo em relação a mim mesma, de uma coisa que eu não escolhi ser? Tem muito professor que fala que dentro você pode errar, mas lá fora não. Já gera um medo de errar, pelo menos do meu ponto de vista. No processo de aprendizagem de vocês, né, é importante ter oportunidade de errar, né? Eu não sei dizer como que cada professor administra isso, até porque eu não trabalho nas práticas com vocês. A minha prática é diferente da prática de vocês. Mas calma que a gente vai ver como lidar com a vergonha, já que o ambiente produz a vergonha de qualquer forma, já que às vezes o professor vai ter uma fala que causa esse medo, essa insegurança, né? A gente vai ver como lidar com isso. Então, falando aqui da etnia e da orientação sexual, ela diz assim, que muitas vezes a pessoa que está nessa condição de, por exemplo, um estudante que é gay, e ele já não é muito aceito por conta da orientação sexual dele. Isso só já deixa ele ansioso em relação à prática. E aí isso faz com que ele se esforce enquanto estagiário mais ainda do que todo mundo, porque ele já tem um erro, entre aspas, na concepção relacionada a essa vergonha, né? Ele já tem um erro, que é a orientação sexual dele. Ele não pode falhar em mais nada, né? Então, ele não se permite. E aí isso gera também uma frustração enorme, caso erre, né? E gera muito mais ansiedade em relação à prática que você vai fazer.
Os profissionais da saúde, essa é uma questão que, assim, a gente é cobrado por isso, né? De diversas áreas. Os profissionais da saúde são tão propensos a adoecer quanto qualquer outra pessoa, né? A gente, às vezes, se sente na obrigação de estar bem e de não poder ficar doente, mas, porque isso está relacionado, muitas vezes, a um sentimento de fraqueza, de vulnerabilidade, né? Você não pode ficar doente. Mas a gente está propenso a adoecer tanto quanto qualquer pessoa, né? E aí acaba que tem a ver com a nossa identidade profissional ser infalível, né? Ser até para doença a gente não pode ter, né? Só que isso não precisa ser vergonhoso, né? Aí ela traz uma realidade aqui, que é uma realidade fora da nossa, né? Mas que fala do xamanismo, que é uma prática curativa meio mística, que não é uma prática reconhecida na ciência, mas é uma prática que existia lá na Grécia Antiga. E nessa prática, eles acreditavam que o curandeiro tinha que passar por dores e doenças como uma parte do treinamento dele. Para ele aprender a curar os outros, ele tinha que entender a dor do outro, ele tinha que passar por aquilo também, né? Uma ideia totalmente diferente da nossa. Não que vocês precisem adoecer, mas essa ideia aqui é uma ideia de um pouco mais de aceitação com a nossa vulnerabilidade, com a nossa possibilidade de ficar doente, né? Tem uma outra autora, que é a Brené Brown, a gente vai ver talvez algum vídeo dela mais para frente. Ela diz que todas as nossas reações de vergonha, elas têm relação com o medo de desconexão dos outros, de se desconectar dos outros. A vergonha, ela causa 3 tipos de comportamento, né? Que é se afastar das pessoas, então se retirar do lugar fisicamente, se silenciar, não falar o que você pensa, ou guardar os segredos, né? Outra possibilidade, que é uma possibilidade um pouco mais ativa, mas ainda assim ela expressa essa vergonha, é aquela pessoa que procura apaziguar e agradar todo mundo. Ela procura fazer as pazes com todo mundo, conciliar com todo mundo, por essa vergonha, por esse medo da falha dela ser julgada, né? E a outra possibilidade também tem relação com avançar, com ter uma atitude um pouco mais ativa, mas aí é aquela que a pessoa procura acessar esse poder, procura se livrar dessa vergonha por meio da agressão ou por meio de causar vergonha aos outros. Então, é aquela pessoa que debocha de tudo, né? Que quando você aponta um erro dela, ela aponta o erro de outra pessoa para tentar amenizar o dela, né? É isso. E essa vergonha não reconhecida, que é desenvolvida pelos estudantes, por nós, no momento que a gente está formando a nossa identidade profissional, ela pode resultar em depressão, em dependência de drogas, em autoagressão, até mesmo no abandono da faculdade. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar, né? Que a gente precisa levar em consideração. Também pode causar o afastamento dos colegas, dos pacientes, pode causar desonestidade, então a pessoa não fala a verdade, ela ela erra, mas ela não consegue assumir para poder aprender com o erro, então ela esconde, né? Pode vir também à tona numa forma de tratar mal o paciente, de ser aquela pessoa que humilha o paciente, né? A gente encontra, muitas vezes, profissionais que agem dessa forma, né? E tudo isso é um fardo muito pesado, né? Então, a ameaça de vergonha, ela faz com que a gente se comporte de uma forma impecável o tempo todo, né? E isso é impossível, porque a gente não é um robô,
A gente erra mesmo. Faz parte da experiência humana errar, né? E, por um lado, a vergonha tem um papel positivo, né? Porque ela desempenha, de alguma forma, uma regulação social. Ela impede a gente de ter um comportamento muito inadequado, um comportamento antissocial mesmo, né? Só que o medo da vergonha entre os membros de um grupo, né? A gente ter medo de sentir vergonha do julgamento, do grupo social que a gente faz parte, isso gera uma ansiedade social, né? Ou uma conformidade destrutiva, ou seja, a gente deixa de ser quem a gente é para poder se encaixar em todas as expectativas dos outros, né? E a gente pode desenvolver uma ansiedade patológica por conta disso. E essas coisas a gente está falando de consequências na vida pessoal, né? No psicológico das pessoas. Só que na nossa prática, isso pode resultar na ocultação de um erro, por exemplo, né? Na retirada do emocional diante dos pacientes, a gente não consegue se conectar aos pacientes, né? Esconder um erro é uma coisa muito grave, né? O erro é possível, a gente pode errar, né? Lógico que vocês têm que fazer o possível para acertar, porque a gente está lidando com a vida das pessoas. Mas vai acontecer um erro em algum momento. Só que esconder esse erro e não aprender com ele, né, vai gerar sentimento de culpa, de vergonha que vai ficar guardado, né? Vai prejudicar o nosso desempenho a longo prazo como profissionais, né? Muitas vezes, esse medo, essa vergonha, está relacionado ao fato de que, no caso de vocês, o Corém, por exemplo, ele tem o poder de retirar o registro de enfermeiras de vocês, né? Se vocês cometerem uma falta muito grave, pode retirar. E essa retirada, o que ela significa? Ela significa uma perda da identidade profissional. Você só é enfermeira se você tem Corém. Eu só sou psicóloga se eu tenho o CRP, né? E isso é um medo muito grande que a gente tem de perder, né? Então, o medo das queixas que os pacientes podem fazer da gente, ou de algum erro que a gente cometa, nos levar a um processo desse tipo, né? Uma investigação e tudo mais, também pode causar esse estresse, essa ansiedade aos futuros profissionais de saúde e aos profissionais de saúde, né? Eles citam aqui um estudo de um profissional que estava atendendo médicos que tinham dependência química e tinham algum transtorno mental que possivelmente era causado pelo medo de causar algum dano ao paciente. Então, isso é bem representativo, né? Deixa eu ver o que tem aqui ao contrário das crenças. Ao contrário do que muitas vezes a gente, enquanto estudante, acredita, né? Só 20% dos médicos que foram suspensos nessa pesquisa aqui falamos de médicos, né? Mas para demonstrar que às vezes o medo não tem tanto a ver com a realidade. Só 20% dos que perderam o registro no Reino Unido foram por erros clínicos. O restante, a maioria deles, tinha a ver com rasura ou com falsificação de registro, né? Então, o erro, de fato, ele deu poucas suspensões. Muito mais suspensão teve para tentar esconder o erro, né? Então, o que causa mais vergonha, né? Cometer o erro ou ser pego tentando esconder o erro? Bom, isso aqui eu já falei. Deixa eu ver o que mais temos. A vergonha, muitas vezes, é um lembrete das promessas que a gente mantém para nós mesmos, né?
essas promessas, às vezes, a gente não tem tanta consciência de que a gente fez pra gente, né? Mas são coisas que a gente acredita que a gente deveria fazer, né? E ela faz a gente se sentir desconfortável, né? Só que isso pode ser produtivo. Por quê? Com a vergonha, a gente pode ter mais autoconsciência do que a gente faz, de como a gente se comporta, né? Dos nossos sentimentos. E isso nos oferece oportunidade de revisão de quem a gente é, revisão dos nossos atos, se for necessário. E na formação da identidade profissional, da nossa identidade profissional, isso pode nos mostrar uma oportunidade, né, de defender o que a gente considera correto, né? É impossível a gente evitar sentir vergonha 100%, porque ela faz parte da nossa experiência. A gente vai sentir vergonha de alguma coisa. Só que é possível a gente experimentar essa vergonha sem sacrificar os nossos valores e a nossa identidade. Isso, que é a forma, que é o que eu falei para vocês, que tem formas de lidar, né, com a vergonha, seria uma habilidade que se chama vergonha resiliente, ou uma resiliência da vergonha, ou algo do tipo. O antídoto para a vergonha é a autocompaixão, a empatia dos outros, né? Então, eu cometi um erro, ou eu fiz alguma coisa que está contrária ao que eu acredito, né? Mas eu consigo ter compaixão comigo mesma. Eu consigo ser empática comigo mesma, né? Eu consigo dizer, tudo bem, eu errei, isso não faz de mim uma profissional ruim. Só que essa habilidade é difícil de desenvolver. A gente precisa treinar, né? E aqui ela aponta a escrita reflexiva dos estudantes, né? Como uma ferramenta de desenvolvimento, né, da profissão, que não é eficaz para analisar, para neutralizar essa dor que a vergonha causa, né? Então, essa escrita reflexiva, eu acho que ela é estabelecida por um órgão que regula a medicina lá no Reino Unido, e ela é como uma forma de uma reflexão sobre a prática, né? Nesse caso. Bom, aí com tudo isso eu fiquei pensando, né? Será que a gente fala sobre vergonha? Será que eu peço para vocês falarem sobre vergonha, né? Aí a resposta está aqui mesmo, né? Se a gente tornar obrigatória as discussões sobre vergonha presencialmente, né? Aqui, se eu obrigar vocês a falarem sobre as suas vergonhas, isso pode atrapalhar, né? O processo. Isso tem que acontecer da forma como vocês se sentem confortáveis. Então, uma possibilidade é incentivar a expressão da nossa vulnerabilidade, incentivar que vocês expressem os medos de vocês, não obrigar, mas incentivar. E isso é uma maneira de lidar com a vergonha. E aí, a recomendação que ele deixa aqui é que os professores da saúde, né, compartilhem as suas dificuldades com os alunos, para que eles possam também discutir, que eu possa, por exemplo, como professora, discutir com vocês os meus medos e os meus desafios na profissão. Talvez eu vou levar uma bronca dos meus colegas professores por isso, né? Mas perguntem para o professor de vocês, qual que é a dificuldade que você tem na profissão? O que é difícil para você fazer? Né? Qual que é o desafio como enfermeira? Para tentar também se familiarizar com isso. E concluindo, ela retoma as coisas que eu falei antes, né, em relação às consequências e tudo mais, e repete que a vergonha pode ser experimentada como um desconforto que
destaca alguma coisa que é interessante, que é importante sobre nós mesmos, e que isso pode despertar a consciência dos nossos valores centrais, e que isso pode ser uma oportunidade de desenvolvimento. Então, apesar da natureza repulsiva da vergonha, da palavra vergonha, né, a gente precisa falar sobre ela e sobre o papel importante que ela tem diante da nossa identidade profissional, já que é disso que estamos falando aqui. O que vocês acham? Quero ouvir vocês sobre o que vocês se sentirem confortáveis para falar. Podem comentar sobre o texto, ou sobre as vergonhas de vocês, ou sobre outras coisas também. Podem comentar, se fiquem à vontade. Eu tive uma ideia antes, mas para essa ideia dar certo, eu dependo da aceitação de vocês. O que vocês acham? Eu pensei em a gente fazer uma atividade, tipo uma dinâmica, onde vocês me mandam por e-mail alguma situação relacionada à prática da enfermagem em que vocês sentiram vergonha. Vocês me mandam no e-mail e aí a gente comenta aqui sem falar quem mandou, se vocês não se sentirem à vontade para falar para todo mundo. O que vocês acham? Ou se vocês quiserem falar também, é até melhor, mas tem essa possibilidade caso vocês não queiram. A Adriane tinha aberto o microfone. O que você ia falar, Adriane? Não, sobre essa ideia sua, professora, eu gostei. Bom, para mim, tanto faz falar aqui ou mandar no e-mail. Se você se sentir à vontade, pode ser os dois. Se você se sentir à vontade, pode falar aqui mesmo. Não, mas se todo mundo for mandando e-mail, também quero mandar. Ah, então tá. O que vocês acham, meninas? Rafaela, Mariana, Jéssica? Se tiver alguém também que não quer mandar, tudo bem, não vale nota, eu não vou julgar por isso, é só falar, professora, eu não me sinto confortável, não quero falar. Tudo bem, não tem problema. Mas eu preciso que vocês me falem alguma coisa. Pode ser tipo de uma... Mas tipo, pode ser de alguma coisa que já foi comentada aqui ou de alguma coisa nova? Tanto Porque faz, eu já falei, né, quiser. sobre uma das vergonhas que eu já passei. Não sei se a menina tava na aula, não lembro. Falou sim. Já passei uma vergonha aqui. Falou assim. A Rafaela falou que até agora... Fala, Rafaela. Ela falou que até hoje ela não passou nenhuma vergonha que deixou ela constrangida, né? Não em estágio, mas ela também não foi em muitos. Tem alguma situação que você acha que você sentiria vergonha, Rafaela, nos estágios ou na prática como profissional? Tem alguma coisa que você imagina que te causaria vergonha? Professora, eu vou contar mais uma minha. Conta, pode contar. Pode contar, pode falar. Não, a Rafaela tá falando aí, professora, leu dela. Ah, no chat? Ela falou que ela imagina que cometer algum deslize e o paciente já falar na cara. Então, o paciente já apontar algum erro seu, né? Eu acho que isso me causaria vergonha também. Um exemplo que ela dá sobre isso é que isso tem a ver com duvidarem da nossa capacidade enquanto profissional, né? Um medo de as pessoas se afastarem por você não ser uma boa enfermeira, né? Tem tudo a ver com isso. Acho que é difícil fazer isso, é bem difícil, gente. Fazer o que a Adriane está se propondo a fazer, né? De contar uma situação que ela sente vergonha. É uma atitude muito corajosa. A gente, nesse momento, né, que a gente sente vergonha, tudo bem, você pode não falar nada lá no momento e tudo mais, mas como que você vai olhar para esse sentimento depois, né?
que isso significa na sua história? Significa que você não é uma boa enfermeira? Significa que você não merece o registro que você tem, ou que você não é capaz de realizar aquele procedimento, né? De que forma que você vai enxergar isso, né? Ou uma coisa que eu gosto muito e que eu falei no texto, mas a gente pode retomar aqui, é que vocês estão numa situação de aprendizagem agora, porque vocês estão estudando, vocês são estudantes. Mas a gente aprende a vida toda, né? Então, o erro, ninguém tem uma frase, eu não lembro direito como é que é, mas é alguma coisa do tipo, a gente não aprende a andar andando já, né? Ficando em pé. A gente cai quando tá aprendendo a andar, né? Vai se segurando nas coisas. Então, cair faz parte da experiência de aprender a andar. Então, esse erro faz parte da experiência de aprender a fazer direito, né? Então, é por aí mesmo. Quer falar, Adriane? Posso? Pode, eu vou abrir minha câmera Acho que também ninguém tá para afim gente de ouvir. ver. Não tem problema, eu tô. Então, né, eu vou contar sobre uma vez que eu fui no estágio, uma das vezes que eu já fui no estágio, né? Aí disso, a professora foi e ela dividiu, tipo, em grupo, né? É assim, tinha um leito, eu não lembro se era de 12 pessoas ou de 10 pessoas. Aí ela foi e dividiu em par, né? Aí ela falou assim, ó, vocês ficam com aquele paciente, vocês ficam com aquele paciente. Aí tá, né? Aí depois disso nós fomos lá, começamos a fazer a coleta de dados, fazer pergunta, né? Anamnese, fazer tudo que a gente aprendeu, né? Nas aulas práticas. Aí, no entanto, tinha uma das coisas que não sei se eu faltei na aula ou se eu deixei de prestar atenção, que era no caso, que era para medir a glicemia, né? E eu não sabia nem como que funcionava aquilo. Aí disse a professora foi e explicou, né? Só que disse que ela explicou, sabe? Tudo ali para mim era tão novo que, tipo, entrou por um lado do ouvido, saiu por outro lado. Tipo assim, eu nem prestei atenção, nem me toquei na hora. Aí tá, né? Aí eu já tinha visto esse aparelho, né, de glicemia, só que da minha prima, ela é diabética, né, o dela é diferente. O dela é tipo uma canetinha que só vai e aperta o botãozinho aqui em cima, ela e fura, né, disso que fura já sai uma gotícula de sangue, aí já arruma o aparelho da glicemia que já mede, né, e lá no hospital que a gente foi, como era no hospital público, né? Aí não tinha dessa canetinha. E eu nem sabia que a gente ia fazer aquilo ali, né? Porque na aula não tinha, né, lembrado se a gente tinha estudado sobre isso, se a gente tinha visto. Aí tá, né? Aí deram uma agulha, né? Tipo, era só uma agulha, né, para mim. Aí tá, aí o professor foi e falou como que era, aí tá. Aí eu fui primeiro, fui e fiz em um paciente. Aí o paciente, eu não sei o que ele tinha, só sei que ele não falava a partir do DMC, aí a agulha, fui, soquei no dedo dele, aí depois já saiu sangue, né, aí eu peguei e consegui medir certinho, né, do jeito que eu tinha pegado, e tipo assim, eu já fora, e eu não tinha me tocado, né, como que era assim mesmo, eu consegui fazer, aí tá, foi no primeiro paciente, aí depois a professora foi lá ensinar outras meninas, né, como que fazia. Aí, tipo, aí eu já fui no outro paciente, já fui fazendo antes da professora vir, né, lá e liberar. Aí você pode, já fez aqui, já pode fazer no outro paciente. Não, eu já quis fazer já para quando a professora viesse, que ela que ela já percebesse que eu já tinha feito nos 2 pacientes. Tipo, quis ser mais rápido do que ela. E nesse meu ponto de vista, eu acho que eu acabei exagerando, né? Aí, tá. Aí depois tinha outra parceira comigo, né? Eu falei bem assim pra ela: você quer fazer? Ela: não quero, não. Aí eu falei assim: então tá bom, né? Eu animada, né? Aí eu falei: tá bom, eu faço então. Aí disso eu peguei o dedo de um senhor, e esse senhor falava: professora, quando eu chucei a agulha no dedo dele, ele deu um grito, professora, que todo mundo começou a olhar pra mim. Ele:
que você tá fazendo aqui no meu dedo? Você quase atravessou a agulha, que não sei o quê. A professora, o homem começou a falar alto comigo assim, aí veio a professora, desculpa, a professora me abraçou, desculpa por ela, a professora, tipo, tentando se explicar e todo mundo olhando para mim, eu fiquei assim, falei, meu Deus, o que eu fiz aqui? Eu fiquei com muita vergonha, porque ele gritou, professor, ele deu um grito que todo mundo ali, que é um quartinho fechado, né? Ouvi. Todo mundo ali ouviu, né? Todo mundo olhou para mim e eu fiquei muito vergonhosa mesmo. E porque também, assim, eu tinha feito no primeiro paciente, só que como ele não falava, ele até tinha sentido a dor, né? Só que por ele não falar, ele tipo só vê assim, ó. Uhum. Ele tá tranquilo, né? Ah, ele é assim mesmo, ele é sensível, que não sei o quê, tem que fazer devagarzinho, que não sei o quê. Aí, tipo, eu fiquei com muita vergonha, porque, tipo, a esposa dele sabia mais fazer do que eu, que estudo, que sou, tô fazendo, né, o curso. E, tipo, assim, eu fiquei com muita vergonha mesmo. E também fiquei com vergonha da professora, né, porque ela, tipo, veio tentar me defender, né, porque, assim, foi uma coisa que ela ainda não tinha mandado eu fazer, eu já queria fazer antes dela mandar, né. E, tipo, assim, eu fiquei muito com vergonha por conta disso, né, só. E acho que só. Essa situação que você contou, ela tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Por que que você se precipitou e foi fazer antes da professora pedir, né? Porque você queria demonstrar resultado, né? Você queria ser reconhecida como uma pessoa que já pode ser enfermeira, né? Eu já sei fazer, eu já tenho essa habilidade, né? Então você foi tentar demonstrar isso. E aí você cometeu um erro, tudo bem, mas porque você não sabia fazer naquele momento ainda, nunca tinha usado aquele equipamento de novo, né? A mesma história, a outra história que você contou também tinha a ver com isso, com vocês aprenderem a fazer em um equipamento e aí lá no hospital público ter outro tipo de equipamento. E aí isso dificultou sua atuação, né? Sua prática. Então, pode falar. É porque, tipo, a canetinha que é a medir a glicemia, né? Ele é tipo, é uma grafite, assim. Só aperta aqui, aí já vai certinho a agulha e já fura, né? Aí, tipo assim, a agulha, tipo, acho que minha mão foi muito pesada. Eu peguei e fui de tudo, assim, professor. Eu fui com a força e com a coragem. Eu peguei e fui assim, acho que quase atravessou o dedo mesmo do homem. Porque tipo, você também saiu muito sangue, né? Porque, na verdade, é para sair só uma gotinha para medir minha glicemia, não. Eu fui tão forte que, coitado, o dedo não parava de sangrar. Eu acho que eu também sentiria vergonha nessa situação, né? Mas acho que o ponto aqui, o importante aqui, você falou, a postura da professora foi legal, porque o que ela te falou depois? Como que foi? O que aconteceu depois? Não, ela falou assim, parece que o nome dele é seu João, o que foi, seu João? Aí ele falou, essa menina aqui, quase, não lembro o que ele falou, furou meu dedo, olha só o que ela fez, quase, parece que, ele falou assim, quase que me matou aqui, tipo, ele foi Nossa, o muito exagero também, precipitado, né? quase que Aham, me matou aqui, olha só o que ela fez aqui no meu dedo, quase, não sei, professor, ele ficou falando lá, sabe, e eu, tipo assim, aham. não fico. E a Eu não professora? sei, professora. Foi muito vergonhoso. Aí a professora foi e, tipo assim, me abraçou, né? Falou assim: Ô, seu João, desculpa por. Aí falou meu nome, desculpa por Adriane, que se precipitou, que não sei o quê. É assim mesmo, tá no começo, tudo é novo para eles. Não sei o que, assim, que a professora, tipo, tentou, né, fazer com que ele se acalmasse mais, né? Porque até então tava Aham, todo mundo olhando ainda. Aí acho que o pessoal achou que eu aham, tava matando ele, né? Aí, sim. tipo, ela foi.
Aí foi até que a esposa dele foi e falou assim: ah, não se preocupa, não, ele é assim mesmo, exagerado. Aí eu, e como, né? Porque ele deu um grito. Que as professoras Aham. estavam lá do outro lado, ela veio lá ver o que eu estava aprontando. Então, a professora, de alguma forma, ela te acolheu também, né? Ela Sim, pediu desculpa, te abraçou, né? Ela deu eu alguma queria afundar recomendação no para bolso você dela. depois? Você Não, queria assim, afundar? depois ela chamou eu do lado. Eu queria afundar no bolso Aham, dela. Mas ela aham, chamou eu do lado, ela conversou, ela explicou, né? Explicou na hora, mas tá querendo aham. me matar. Não, eu acho que ela pode ter se sentido envergonhada também, sabia? Porque você é aluna dela. Então, uma aluna, se fosse eu, a professora que estivesse com você, talvez eu me sentiria envergonhada por pensar, nossa, minha aluna cometeu um erro, vão achar que eu não ensinei ela direito, né? Então, pode ser que ela tenha se sentido Sim, assim também, né? professora, eu enxerguei Ah, isso nos olhos dela. Eu te você ensinei, você enxergou? fez errado. Enxerguei nos olhos dela, na expressão que ela fez. E vocês já conversaram sobre isso? Você falou para ela alguma coisa sobre como você se sentiu ou qualquer coisa do tipo? Não, assim, eu conversei com ela depois ela me chamou do lado, né? Ela explicou, falou. Foi Uhum. bem paciente. Graças a Deus, né? Porque senão eu ia Se, chorar lá no meio todo. se você tivesse que fazer de novo esse procedimento, como é que você se sentiria? Você já fez depois Eu dessa acho que situação? não, com agulha não, assim. Eu faço com a Aham, canetinha na minha prima, né? Que ela mede glicemia toda vez antes de almoçar. A dele é aham. diferente. Até queria comprar um pra mim, né? Mas só que não compensa, não. Mas e se fosse com a agulha, como é que você ia se sentir? Ah, eu acho que eu ia fazer do jeito que minha colega estava fazendo. Minha colega, ela arrumou o dedo aqui e tava assim, a professora. Acho que Eu quase não tô meia hora. Aí a enxergando. professora, Levanta um pouquinho o dedo, que eu não tô enxergando. Tem não, que a estar mais minha perto da colega estava bem câmera. assim, ó. Eu ainda não Aqui? tô vendo, tem que pôr na frente da câmera. Isso. Mas ela tava fazendo bem Não, devagar. não, sim, ela tava fazendo bem devagar, tipo assim, tava parecendo que tava querendo, tipo, como vai furar uma bolha, assim, bem devagarzinho, leve. A professora, não, pode, entendeu? Aí eu me precipitei, o tanto que ela fez devagar, eu já fiz com muita agressividade. Acho que minha mão é pesada, Aham, por isso. Que eu peguei, professora, eu fiz assim, minha mão quase que foi lá em entendi. cima. Então, numa outra vez, você faria com mais calma, né? Mas você acha Né? que isso. Eu acho que o importante dessa situação de vergonha que você passou, né? Que você se sentiu com vergonha, né? É que você aprendeu uma forma de fazer, né? De fazer mais devagar, de tomar cuidado com o peso da sua mão, né? Já que é uma coisa que você vai ter na sua prática bastante, né? Você vai precisar usar isso bastante. E isso é um ponto, né? E o outro ponto é que isso não faz de você uma estudante ruim, né? Isso não faz de você uma futura enfermeira Péssima. incompetente. Isso é uma experiência que você passou, uma experiência de aprendizado, né? Claro que tem consequência, o seu João lá deve ter odiado e tudo mais, mas é como a professora falou, isso é uma coisa que acontece, né? E todo mundo Uhum. está sujeito a errar, né? Nesse caso, você falou que errou porque você não prestou direito atenção na explicação, você não esperou a professora vir, se precipitou, né? Aconteceu Né? isso. Mas mesmo que você tivesse seguido todas as Aham. recomendações exatamente, pode ser que você teria cometido um outro erro, né? Eu acho que também se outro paciente, se ele falasse, acho que também ele ia gritar, professora, porque a expressão que ele fez, só que como ele não fala, Uhum, né, acho que ele não deu de gritar. Agora o outro já gritou sim, pelos dois. Mas eu sim. acho que minha mão mesmo é muito pesada, e por ser, tipo, um, uma agulha, né, sei lá, tipo assim, que pelo, não sei explicar, complicado. É uma agulha igual a agulha que dá injeção? Só isso mesmo. É uma agulha bem fininha.
Entendi. É uma bem fininha, aí só tem a pontinha dela assim, né? Uhum. Aí pega e Eu nunca fiz exame de fura. glicemia assim, mas deve ser, já deve ser difícil por isso, né? Por ser uma agulha. Muita gente já tem medo, né? Já passa mal, então exige um cuidado maior mesmo. Mas é isso, não é motivo. Pode deixar essa vergonha passar, né? Não precisa ficar cultivando a vergonha, escondendo ela. Só de você falar ela na frente das suas colegas, né? É legal você ter coragem e falar isso, se colocar como vulnerável na frente das suas colegas de turma. Se vocês quiserem, meninas, Jéssica, Mariana e Rafaela, se vocês não tiverem nenhuma situação e não se sentirem à vontade para contar alguma situação, vocês podem também tentar falar para a Adriane que vocês acham, se fosse vocês nessa situação, o que vocês fariam, né? A gente pode pensar numa estratégia de acolher os colegas quando acontecer esse tipo de situação, né? Ela não foi a única e também não vai ser a última vez que isso vai acontecer entre vocês. E às vezes o apoio, a empatia é o que estava lá no finalzinho do texto. A empatia com alguém que se sentiu envergonhado é uma estratégia muito importante para que a própria pessoa, lide com a vergonha dela. Então, por isso que a atitude da professora, que a Adriane contou, foi muito boa, foi muito adequada, porque ela te orientou, porque realmente ela não podia deixar de te orientar, mas sem fazer disso uma situação de humilhação para você, sem fazer disso uma aumentar ainda mais a vergonha, né? Um julgamento, enfim, tudo isso. Mais alguém quer falar, gente? Vocês querem trazer alguma situação, ou falar sobre o caso que a Adriane trouxe, ou comentar o texto, algo do tipo? As nossas aulas nesse formato, falando de como a gente se sente e tudo mais, elas funcionam melhor quando vocês participam, né? Eu sei que é difícil se expor, às vezes, e se vulnerabilizar, nem sempre a gente se sente à vontade, principalmente porque estamos pela internet, né? A gente não está se vendo pessoalmente, né? Alguma coisa assim. Mas é mais legal quando quando vocês se sentem à vontade para participar. Pode falar, Mariana. Que nem essa questão do medo, da vergonha. Eu tenho, e quando eu falo que eu tenho, as pessoas não acreditam, mas eu tenho um medo, assim, uma vergonha de falar. Falar em público, apresentação, assim. Só que eu uso desse medo, uma maneira que eu uso para mim burlar esse medo, essa vergonha, é a preparação, né? É a preparação, porque quando você está no ensino médio e você tem uma apresentação, é uma coisa, quando você está na faculdade, ensino superior, para você fazer uma apresentação, é outra, né? Então, assim, eu busco, né? Eu busco sempre me espelhar, assim, buscar uma inspiração dos meus professores nessas apresentações, né? Que nem tem uma apresentação que tem uma professora que eu gosto demais dela, assim, desde a primeira vez que ela deu uma aula, assim, eu falei, não, vai ser essa daí, sabe? E daí eu busco sempre trabalhar, assim, focando nela, entendeu? Mas nossa, Sim. eu posso, que nem tem colega minha que fala, mas você fala super bem, não sei o que, mas você não sabe como que eu tô por dentro, né? Pai, mas por que eu falei aquilo ali? Não era para mim ter falado, meu Deus, que vergonha. Não, ai, e agora já foi, já falei, agora não tem como mais voltar atrás. Eu tenho esse medo, né? Eu tento usar ele a meu favor. Eu tenho medo de falar em público, tenho um receio, assim, de falar algo que não é necessário. Então, eu tento estudar o máximo possível sobre o assunto que eu esteja falando. E se eu não souber, eu prefiro ficar calada. Entendi. Eu vou te falar uma coisa, mas eu acho que não vai mudar a sua vergonha, né? Porque você falou que suas colegas também falam isso. Eu também acho que você fala bem, né? Eu nunca percebi alguma dificuldade. E eu acho que talvez uma coisa que também pode amenizar o seu medo, além de se preparar com antecedência, claro, né?
Mas uma coisa que também pode amenizar essa vergonha é falar. Quando você vai começar a sua fala na apresentação de trabalho, falar, gente, eu estou com vergonha agora de falar, mas eu vou começar a minha apresentação, né? Porque isso ajuda você a olhar para essa vergonha também e tem uma. Eu vou procurar. Eu falei, acho que eu falei que eu ia procurar alguma coisa para vocês na semana passada, mas eu vou tentar achar uma tirinha, que é uma tirinha de uma pessoa lidando com o seu próprio monstro, né? Seus próprios medos. Chama ele para tomar um café com você, o seu medo, né? Então, leva a sua vergonha para apresentar o trabalho com você, né? Ao invés de brigar com ela, de lutar contra ela, né? Isso é mais exaustivo, causa mais ansiedade do que simplesmente dizer, eu vou fazer essa apresentação, vocês não sabem a vergonha que eu estou sentindo, mas o que eu preparei para falar é isso aqui, né? E aí fala o que você preparou. Essa pode ser uma estratégia possível de lidar. É verdade. Outra coisa também é a questão que, acaba comigo, é questão não é nem questão de autocuidado. Autocuidado eu tenho, eu só não tenho esse negócio que as pessoas têm muito, principalmente hoje em dia, a questão de maquiagem, isso e aquilo. Cara, olha, pelo amor de Deus, eu malemar um batom, eu não tenho paciência, eu não gosto, eu não sei. Uhum. Eu também não. Eu vou fazer 27 anos e eu não sei fazer uma maquiagem. E eu, cara, eu fico olhando assim e falo, gente, como que essas meninas conseguem? Elas levantam cedo, elas vão. Eu ficava olhando no ponto de ônibus, sabe? As meninas vão pegar um ônibus lá pra trabalhar, tudo maquiado. Eu, gente, pelo amor de Deus, eu malemar levanto, tomo um banho. Esse tempo que elas passam se maquiando, eu prefiro passar dormindo, né? Eu também. Eu também sou assim. Mas assim, eu já não ligo mais, não. Não, eu parei, eu tento parar, sabe? Mas eu fico olhando assim, eu falo, poxa, eu também poderia ser bonitinha assim, né? Arrumar, passar. Daí eu fico olhando e falo, não, mas não seria eu, não. Não seria. Uhum. Eu, no máximo, que eu gosto muito, eu gosto mesmo é batom. Falar, não, eu gosto de batom. Uhum. Se eu me ver sem batom, fala, Mariana não tá legal, ela não tá boa, não encosta. Entendeu? Mas assim, Sim. maquiagem, falar, não, eu preparo minha pele, eu faço isso, eu faço aquilo. Nunca. Eu acho que é uma coisa que a se pensar assim, se esse é um valor para você, se isso é uma coisa importante para você. Lembra quando eu falei dos valores, né? Será que isso é uma coisa que é importante para você? Ou será que é uma coisa que é importante para os outros e tá meio confuso com o que é importante para você, né? Porque eu falei assim, eu não ligo mais, mas é porque eu entendi que isso não é uma coisa importante para mim. Eu não ligo para isso realmente. Não é uma coisa que eu valorizo, não é uma coisa que eu admiro nas outras pessoas. Então, para mim, não faz diferença. Mas, se fizer diferença para você, aí o que a gente pode pensar é como que você vai desenvolver essa habilidade que você gostaria de ter e que você admira, né? Será que isso cabe na sua vivência, na sua rotina e tudo mais, né? É isso. Sim, cabe. Já olhei curso, já falei, vou fazer. Daí eu olhei e falei, não cabe, não cabe, não cabe. Mas eu acho muito bonita. Uhum. Realmente eu tenho vergonha disso aí, sabe? Mas fazer o quê? Não se encaixa, uai. Guarda essa vergonha aí que a gente vai pensar mais nela em outros momentos, né? Para tentar entender melhor. Mas muito obrigada por compartilhar com a gente. É difícil falar das coisas que a gente tem vergonha, né? Como vocês contaram as experiências de vocês, eu vou finalizar a aula contando uma situação minha profissional que eu fiquei com vergonha também. Quando eu morava em Londrina, eu fazia atendimento clínico, né? Aqui eu não faço, aqui eu só estou trabalhando como professora, eu não estou fazendo nenhum tipo de prática em psicologia. Então, eu atendia lá, e aí um dia eu marquei uma sessão com uma cliente nova, uma cliente que eu nunca tinha atendido. Ela me mandou mensagem, a gente marcou o horário, e eu esqueci que eu tinha marcado com ela. E ela foi até o consultório,
Ela ficou lá me esperando e eu não apareci. Eu estava na minha casa dormindo. Eu esqueci totalmente do atendimento. Hoje, para mim, é mais tranquilo falar disso. Mas naquele momento, eu me senti, assim, a pior psicóloga do mundo. Eu fiquei, assim, eu não sabia onde eu enfiava a minha cara, eu não sabia o que eu falava para a menina. Eu fiquei pensando, nunca mais ela vai querer ser atendida, porque se na primeira sessão ela foi e a psicóloga não estava, você voltaria? Eu não sei se eu voltaria. Fiquei com medo, com vergonha de contar isso para outras colegas minhas que são psicólogas. Então, pensando na minha vida profissional, teve um impacto muito grande. O que eu fiz disso, né? Eu passei a organizar melhor os meus horários, eu coloquei na minha agenda, eu usava a agenda do Google, eu colocava lá os horários que eu ia atender certinho na agenda, e falei muito disso na terapia, para pensar que isso foi um erro, é um erro grave, né? Eu faltei com uma pessoa que estava me esperando, é um erro, mas isso não faz de mim uma psicóloga ruim. Isso não joga fora todas as minhas outras habilidades, né? Então, ainda hoje eu questiono isso, né? Eu ainda penso, nossa, não acredito que eu deixei a menina esperando, né? Mas ela voltou depois, quando ela voltou, eu pedi desculpas para ela. Eu falei: olha, eu fiz confusão, eu esqueci do seu horário, eu não estava aqui porque eu estava na minha casa. Eu nem vim para cá porque eu não lembrava que eu tinha marcado com você. Eu queria te pedir desculpas. Isso nunca tinha acontecido antes comigo, realmente. E, enfim, pedi desculpas. Ela aceitou as desculpas e ela permaneceu em atendimento durante algum tempo. Ela parou depois, mas não foi por isso, porque ela ficou um bom tempo mesmo, assim, uns 6 meses, eu acho. E por outros motivos ela decidiu interromper a terapia, mas foi um momento de vergonha para mim em relação à minha vida profissional, né? Então, e depois dessa situação, conversando com outras psicólogas, com outras pessoas que atuam na área que eu atuava, na clínica, eu sei que elas também já cometeram esse erro. Que outras psicólogas também, que outras psicólogas que eu admiro, outras psicólogas que eu me espelho, que eu falo, nossa, eu quero ser uma profissional como ela, né? Que elas também já cometeram esse erro, por exemplo, né, em algum momento. E é isso, minha situação de vergonha, então. Vocês querem comentar sobre isso ou sobre outra coisa? Trazer mais alguma situação? Tranquilo, ficou bem Tranquilo, pronto. explicado. Não, mas muito obrigada por compartilhar com a gente. Olha, a Rafaela aprendeu direitinho a acolher as pessoas, né? Muito bem, Rafaela, é isso mesmo. Quando alguém compartilha uma situação de vergonha, né, é importante a gente agradecer e acolher a pessoa. Obrigada a você por ter entendido a tarefa. Então tá, meninas, se vocês não tiverem mais nenhum comentário, nenhuma colocação ou dúvida, eu vou encerrar a chamada e vou colocar esse material que eu expliquei para vocês hoje, que é uma tradução, eu vou colocar lá para vocês poderem ler também e deixar disponível isso, tá bom? E o cronograma já tá lá para vocês poderem acompanhar as próximas atividades. Se tiverem alguma dúvida, vocês entram em contato comigo, tá bom? Um beijo para vocês, então,